Galera, o IPEA soltou uma notícia semana passada dizendo que a nossa atual Previdência tem menos de 2 contribuintes para cada beneficiário da ativa. No censo de 2012, esse número era de 2,26 contribuintes para cada pessoa da ativa. E no último censo de 2022, esse número caiu para 1,97, pessoal, ou seja, menos de 2 pessoas contribuindo para cada pessoa se aposentando. É isso mesmo. Então, façam suas contas aí. A pirâmide populacional brasileira e se invertendo, ou seja, muito mais idosos do que jovens, ou seja, muito mais aposentados no futuro do que pessoas nativas trabalhando hoje. A tendência é que esse sistema de previdência vá ruir. E a previsão que o IPEA soltou é de que no ano de 2051, esse número que hoje é de 1,97 caia para 0,99, ou seja, menos de uma pessoa contribuindo para cada uma pessoa se aposentando. Ou seja, em 2051, de acordo com a previsão do IPEA, o sistema já vai ter falido. E você, em 2051, pretende estar aposentado já ou não? Pessoal, o sistema previdenciário do INSS foi criado em 1923, numa época em que eram trabalhadores braçais de chão de fábrica e que havia muito mais trabalhadores do que pessoas se aposentando. Afinal, estava iniciando o sistema. Hoje em dia, é claro, com o ganho da longevidade, o ganho da expectativa de vida, é claro que esse sistema é inviável. E o INSS, claro, o governo tem feito inúmeras tentativas de reforma ao longo dos anos, como, por exemplo, essa última aqui, com essa notícia que eu acabo de ver no site do antagonista, dizendo que a contribuição do INSS sobe nesse ano de 2024. Então, pessoal, a tendência é que a cada ano, a cada reforma, a cada governo, vão surgir novas reformas previdenciárias, é claro que dificultando a sua e a minha vida, ou seja, aumentando a idade mínima para a aposentadoria, aumentando também a sua alíquota de contribuição. E não é para menos, né, pessoal? Afinal de contas, hoje em dia, realmente as pessoas vivem mais, vivem com mais qualidade de vida, têm mais saúde, e a aposentadoria não poderia deixar de acompanhar esse ganho de longevidade da população. Afinal, pouco tempo atrás, algumas décadas atrás, pessoas morriam com 30, 25, 40 anos com doenças que hoje em dia são completamente curáveis. Outro ponto a se discorrer aqui é que existe uma enorme casta de privilegiados nesse nosso Brasil. São os políticos, são servidores públicos da altíssima corte, juízes, promotores, e também são servidores públicos que ganham excelentes salários. Essa casta, ou essas castas de privilegiados, contribuem para o grande peso da Previdência Social, claro, porque a massa da população ganha apenas um salário mínimo de previdência, mas essas castas privilegiadas ganham muitos salários mínimos. Muito bem, eu falei o problema e agora vou tentar te dar a solução. O que você e eu podemos fazer para daqui a alguns anos, quando a gente quiser se aposentar, a gente não dependa do INSS? Bom, o que você pode fazer é começar a investir desde hoje o que você tem. Uma alíquota média de contribuição para o INSS do trabalhador brasileiro gira em torno de 10% ao mês. Então, imagine que você já tem que descontar esses 10% ao mês em folha, porque é obrigatório. Imagine-se, então, tirando esses 10% do seu salário todos os meses para contribuir para uma aposentadoria voluntária sua, através da Bolsa de Valores brasileira. Então, vamos imaginar que você ganha R$ 2.500 por mês. Vamos fazer uma simulação com esse tipo de salário. Então, 10% de R$ 2.500, a sua contribuição mensal de aporte vai ser de R$ 250 por mês. Então, vindo aqui na internet, na calculadora do investidor Sardinha, com um valor mensal de R$ 250 por mês, partindo do zero, há uma taxa de juros de 8% ao ano, o que é uma taxa conservativa, já até considerando a inflação. Hoje, por exemplo, a Selic está em 10,75%, então você conseguiria facilmente valores mais altos de taxa de juros. Mas na média, e considerando a inflação, vamos considerar 8% ao ano. Então, uma contribuição de R$ 250 ao mês por 35 anos, você chegaria num montante final de R$ 535 mil. E fazendo uma previsão de retirada de 0,5% ao mês, que também é algo conservativo, você conseguiria retirar saques mensais desse montante de R$ 2.500 por mês, que é uma aposentadoria maior do que o salário mínimo de hoje, em valores de hoje. Considerando, ao invés de R$ 250, R$ 500 ao mês, seria aí para um salário de R$ 5.000, considerando 10% de aportes voluntários do seu salário.
ao longo de 35 anos, com essa mesma taxa de 8% ao ano, você conseguiria chegar a um montante de pouco mais de R$ 1 milhão. E também realizando saques mensais de 0,5% ao mês, conseguiria fazer saques de R$ 5 mil. Também uma aposentadoria mais interessante do que o salário mínimo da Previdência Social hoje em dia. Pessoal, perceba que o mais importante aqui é tentar maximizar os seus aportes e maximizar o tempo que você vai deixar esses aportes investidos. Então, foque no aporte, foque em deixar esses investimentos para longo prazo, longuíssimo prazo, e você vai ter a sua recompensa ao final de longuíssimos anos, visando aí uma aposentadoria muito mais digna do que o INSS pode prover para nós. Ok? Muito obrigado.